Olá, estudantes do nono ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre tabela periódica. Objetivos da nossa aula: relembrar a estrutura dos átomos, compreender as características dos elementos químicos e conhecer a tabela periódica e os critérios que utilizamos na sua organização. Ou vocês acham que a tabela periódica está de qualquer forma? Não, tem uma organização. Vamos entender. Vamos observar esta imagem. Muitos objetos que nós temos em casa, que usamos aí no nosso cotidiano, utilizam o quê? Pilhas. Você sabe qual é a composição? O que tem nessas pilhas? Além do polo positivo, do polo negativo? Sabem? Então vamos ver aqui. Então, a composição da pilha. Então ela tem um envoltório de zinco aqui representado pela cor cor-de-rosa. Então é o ânodo. O cátodo é essa barra de grafite que está representado aqui, ó, por esse cinza. E aqui representado aqui por essa parte amarela, nós vamos ter vários elementos químicos e ainda, além desses elementos químicos, o carvão em pó. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa tabela. Então, em 1869, este senhor simpático, Dmitri Mendeleev, ele propôs a primeira tabela periódica. Nessa tabela periódica, então, os elementos eram posicionados em ordem crescente de massa. Então, o senhor Dmitri foi analisando os elementos químicos e ele começou a fazer as suas anotações de cada elemento. Para poder chegar numa organização e ficar mais fácil essa organização, então ele organizou esses elementos de forma crescente, observando a massa de cada elemento. E aí, esta é a imagem da primeira versão da tabela periódica. Como eu falei, levando em consideração aqui a massa. A massa está onde mesmo, professora? A massa está aqui, ó, está aqui embaixo. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar bem aqui no meio. 65, 69, 72, 74. Então, nós conseguimos observar que esse número de massa está crescendo. É isso que ele estava, então, dessa forma que ele organizou a primeira versão, a primeira tabela periódica. Já a tabela periódica moderna, que foi realizada então pelo Henri Moseley em 1913, ele estabeleceu um novo conceito. E esse novo conceito é o número atômico. O número atômico representado pela letra Z, que nós já aprendemos, que é a quantidade de prótons do elemento. Então, a classificação periódica atual respeita a ordem crescente do número atômico. Número atômico representado pela letra Z, que é o número de prótons. Então, vamos analisar a tabela periódica, aquela que nós utilizamos atualmente. Desta forma, fica muito mais fácil da gente conseguir analisar a tabela. Então, aqui nessa tabela, pegando um elemento, nós vamos analisar aqui. Então, acima, nós vamos encontrar o número atômico, representado pela letra Z, que é a quantidade de prótons. Ao centro, o símbolo químico, que daí nós vamos ter as letras, e as letras ali, elas não vão ser alteradas. Então, às vezes, você pode achar um tanto quanto mais difícil, porque tem alguns elementos que a gente olha, bate o olho e já identifica. Por exemplo, o hélio. Hélio, representado pelas letras, né, o símbolo HE. Parece simples, né? Agora, por exemplo, sódio. Qual é o símbolo de sódio? O símbolo de sódio é Na. Parece não ter nada a ver, mas o que modifica? É a questão da língua. Alguns elementos químicos, então, foram escritos em latim, porque latim é uma língua morta, não sofre nenhuma alteração.
Outros elementos não foram escritos em latim, então vai depender, pode ser que tenha alguma variação na escrita do nome, dependendo da língua, mas o símbolo, esse maior aqui ao centro, não será alterado, ok? Então, o símbolo, abaixo o nome, então este elemento que nós estamos analisando, por exemplo, é o lítio. Abaixo nós vamos ter o número de massa. Aqui, né, está escrito peso atômico. Peso atômico ou número de massa deste elemento em questão. Então, cada elemento aqui nós vamos observar e vamos então encontrar e vamos poder localizar esses elementos através do quê? Do número atômico. Acompanhe aqui com a professora. 1, lá em cima, ó, número atômico é o primeiro número. 1, 2, seguindo esta linha. Nós vamos aprender certinho. Então, seguindo a linha, 2. Próxima linha, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Coordenado, então, de forma crescente pelo número atômico. Então, aqui acima, o número atômico, abaixo nós vamos ter, no centro, o símbolo e abaixo ali nós vamos ter a massa atômica deste elemento. Aqui nós vamos caracterizar, vamos identificar quem são essas letras dentro aqui, né, dessa tabela aqui, desses elementos. Z, o que é o Z? Z é o número de... O que é o Z? Número de prótons, o número atômico. É o número que eu vou encontrar aqui, ó. Por exemplo, vou olhar o ferro. Olha aqui, 26. Prótons, já tá ali para vocês, ó, um maisinho. O que significa esse mais? Prótons, cargas positivas deste elemento. Esses prótons a gente vai encontrar onde? Aqui também. Nêutrons, né? N. O que é o N? Nêutrons. E é a quantidade de elétrons. E os elétrons, eles estarão distribuídos aqui ao lado. A quantidade, né, como a gente falou, então tem as camadas eletrônicas, começando da letra K até a letra Q. K, L, N, N, O, P, Q. Cada camada tem o número exato da quantidade de elétrons que pode receber. Então, tem uma distribuição, que nós chamamos de distribuição eletrônica, que nós já vimos em aulas anteriores. Então, aqui ao lado é exatamente essa distribuição dos elétrons. A. O que é o A? O A é a massa, e a massa está representado aqui abaixo. Professora, você falou e não falou para nós aonde que nós vamos encontrar, então, o nêutron. Aonde eu encontro o nêutron? De que forma que eu encontro o nêutron? É o próton menos o Q, mais o Q. De que forma eu encontro o nêutron? Vamos descobrir. Então, vamos à nossa primeira atividade. Observe o elemento abaixo e indique a quantidade de prótons, elétrons, número atômico e o símbolo. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa imagem. A partir desta imagem, nós vamos conseguir, então, responder esta atividade. Então, a gente vai ter que analisar com carinho o que é próton, o que é elétron, o que é número atômico e o que é o símbolo. Vamos observar e vamos identificar. Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Observe o elemento abaixo, aqui em amarelo, indique a quantidade de prótons, elétrons, número atômico e o símbolo. Então, vamos lá. Prótons. O que é o próton? Número atômico, representado pela letra Z, que nós vamos encontrar aqui. Elétrons. Elétrons nós vamos encontrar aqui ao lado. Número atômico, aqui abaixo. E o símbolo, Be, do berílio. Então, vamos conferir. Prótons igual a 4, elétrons igual a 4, porque eu somei. Cada um deles está distribuído nas camadas eletrônicas. Então, aqui eles estão somados. 2 mais 2 igual a 4. Número atômico igual a 4, porque o número atômico é a quantidade de prótons, então cuidado. E o símbolo Be. Então, desta forma, nós conseguimos identificar. O que vocês não podem confundir é os nomes. Então, prótons e o número atômico aqui é o mesmo número, porque a quantidade de prótons é o que vai simbolizar este número atômico. A organização da tabela periódica. Então, como é feita? A professora falou que eu ia explicar melhor, né? Então, aqui nós temos as linhas e as colunas. Então, linhas e colunas. Nas linhas, a gente chama aqui de períodos. E as colunas são chamadas de famílias. E é por isso que tem este formato, a tabela periódica. Então, as camadas ocupadas aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, são 7 períodos aqui que nós vamos encontrar nesta tabela periódica. E as famílias que são encontradas assim em formato de colunas. Então, colunas e linhas. As linhas são os períodos das camadas ocupadas e as colunas nós podemos chamar também de famílias. Vamos à nossa segunda atividade. Obtenha as seguintes informações para os elementos químicos abaixo: símbolo, número atômico, linha e família que estão localizados. Então, para que a gente consiga fazer esta atividade, nós vamos precisar utilizar o quê? Uma tabela periódica, exatamente. Então, pega lá, pega em casa, pega o seu livro de ciências e localiza a tabela periódica para te auxiliar a responder essa atividade aqui. Vamos lá, pessoal? Então, símbolo, número atômico, linha e família do oxigênio e do sódio. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, com o auxílio da tabela periódica, nós vamos conseguir responder esta atividade. Então, símbolo, número atômico, linha e família. Não esqueçam que família era a mesma coisa que coluna. Então, vamos lá. Do oxigênio e do sódio. Símbolo do oxigênio, O maiúsculo. O número atômico, que é representado pela letra Z, é igual a 8. A linha que ele está é a linha de número 2, é a segunda linha. E a família, que é o número da coluna, é a família 16, a coluna 16. O sódio. O símbolo do sódio é Na. Número atômico, representado pela letra Z, é igual a 11. Qual linha o sódio está? Na terceira linha. E qual a família que o sódio está? Ou seja, qual a coluna que o sódio se encontra? Na primeira coluna. Você aí de casa conseguiu responder essa questão? Quem não tem a tabela pode voltar aí depois, assiste de novo, dá uma paradinha nos slides, que tem a tabela periódica aqui no slide, a tabela está certinha. Então você pode usar, se não tiver tabela, o livro em casa ou alguma outra tabela periódica, pode utilizar também os slides da própria aula. O que nós vimos nesta aula? Estrutura do átomo, características dos elementos químicos, tabela periódica e os seus critérios para a organização. A professora ficou de falar para vocês como que a gente localizava o nêutron, lembram? Ficou uma pulguinha atrás da orelha, ficou uma dúvida. Então, o que a gente faz? Para a gente localizar o número de massa do elemento, nós precisamos somar prótons com nêutrons. Se eu preciso encontrar o nêutron, então eu pego a massa, pego o próton e diminuo, então, a quantidade de prótons que tem nessa massa e aí eu vou conseguir encontrar a quantidade de nêutrons que tem neste elemento. Então, a gente tem que trabalhar com as informações que o problema nos traz e desta forma nós vamos conseguir encontrar. Então, ali na tabela periódica, o nêutron não está exatamente especificado. Vai estar especificado os elétrons ao lado, a massa abaixo, o símbolo bem ao meio, o nome e o número atômico acima deste elemento. E atualmente nós utilizamos então de forma crescente este número atômico, que é igual à quantidade de prótons, para localizar os nossos elementos na tabela periódica. Você aí de casa entendeu? Eu tenho certeza que sim. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até breve!